Bem-vindos ao nosso podcast, hoje especialmente nos estúdios do Portal Maracaju, recebendo a doutora Vanessa Silveira, do escritório Silveira Advocacia. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Demis. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, viu? Vai ser muito prazeroso estar aqui hoje conversando contigo. Doutora, eu sei que estudar direito é algo empolgante, né? Mas não é tão simples, não são todos que aspiram a estudar direito, né? E também é trabalhoso, né? Decorar todas as leis, saber de todos os processos, né? Isso aí deve ter alguma influência na sua vida, né? Talvez veio de família, né? Talvez veio, né, de alguma experiência, alguma rotina que você teve. Conta um pouquinho pra gente, de onde surgiu essa intenção de estudar direito? Quando eu era criança, meu pai cursava a faculdade de Direito, então ali foi o meu primeiro contato com livros, tá? Sobre leis. Eu lembro de ter pegado pela primeira vez aquele livro com a capa ali, a bandeira do Brasil, que é a nossa Constituição. E ali eu via, né, a rotina do meu pai de estudos, como que funcionava. E eu lembro que também no mesmo período eu assisti aquele filme Legalmente Loira, que era de uma advogada, né, alguém que acabava de se formar. Ela se vestia super bem, toda de cor de rosa, e aquilo me chamou a atenção na época. E principalmente a forma como advogar para ela transformou a vida de outras pessoas. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu era uma menina ainda. Eu quero ser advogada, quero também poder transformar a vida de outras pessoas, quero ter uma missão de vida, né? Não só um trabalho para ganhar dinheiro. E aí, e ter aquele ritmo também, né? O jeito de se vestir bem, enfim, eu vi aquilo e falei, quero ser advogada. Ali foi a primeira vez que eu pensei. E é claro, né, que enquanto criança, todo mundo achava, vai mudar de profissão, né? Até chegar aos 17 anos, vai escolher outras coisas. Só que daí eu fui indo, e aí fiz o vestibular para direito, nem cogitei cursar, outra faculdade, nada, nenhum outro curso. E aí iniciei a faculdade ali de 16 para 17 anos, acredito que eu fiz meu vestibular. Em 2012 eu ingressei na faculdade. E aí terminei em 2017, no fim de 2017. Essa faculdade era em Dourados? Isso. Eu sou formada na UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ali em Dourados. E além do desafio da universidade em si, da própria faculdade, do curso. Estadual, né? Uma universidade estadual. Né? Tinha, né, a questão da concorrência, tudo para entrar. Mas eu falo assim que o maior desafio foi na questão de ir e voltar todos os dias para Dourados. Porque como é uma faculdade que fica em outra cidade, eu resido aqui em Maracaju. Sim. Então, assim, todos os dias eu tinha que ir de madrugada, Sim, de ônibus para lá e voltar, tá? Ali perto do meio-dia, 1h da tarde. Então, assim, 5 dias da semana, às vezes até 6, porque foram, salvo engano, 4 anos em que tiveram aulas no sábado também, que a grade curricular tinha aulas no sábado. Então, assim, tinha esse desafio de ir de madrugada, às vezes ficar sem almoço, era bem difícil, foi um período bem difícil, e eu não me adaptei mudando para Dourados, então eu tive que enfrentar essa barra. Então você fez todo esse trajeto morando em Maracaju, todo esse curso foi feito assim, né? 5 anos. E esse tempo de 5 anos, né, tem essa experiência extra, né? Porque alguns cursos são 4 anos, né? Eu lembro que cursos administrativos, né, geralmente são 4 anos, mas esse especialmente é 5 anos de curso, né? E dentro dessa extensão de curso, né? O que muda ali na vivência, na rotina para o aluno? Olha, eu falo que na faculdade de Direito, né, além dos próprios anos, né, de formação ali de bacharelado, TCC, enfim, a gente ainda enfrenta exame de ordem, né, bem no final ali. Claro que não é uma obrigação fazer durante a faculdade, né, você pode fazer a qualquer momento, tendo ali o diploma em Direito. Mas eu optei por fazer ainda durante a faculdade, que era um sonho, passar ainda cursando Direito. E aí eu fiz, assim, consegui, graças a Deus. Então, pensa como foi difícil. Além desse desafio, tá, do trajeto, né, de pegar a estrada todos os dias, tinha, né, a própria faculdade, as provas, TCC, estágio. Sim. Que a gente tem um estágio da seguinte forma, a gente vai para o núcleo, tá? Um núcleo de prática jurídica, e lá nós temos professores já advogados, né, que são coordenadores do núcleo dali da faculdade, e nós atendemos clientes já ali no 5º ano de faculdade. Entram ali direto, inúmeras pessoas, quero me divorciar, preciso pedir pensão, é uma ação de usucapião e tal, uma coisa ou outra, e aí
a gente tem que atender, fazer esse primeiro contato com o cliente, saber do que se trata, saber qual legislação vai aplicar ali e peticionar. Então, assim, nossos coordenadores, eles ajuizam a ação, mas quem faz tudo acaba sendo a gente, entendeu? Então, ali, Sim. eu falo que é o primeiro contato com a advocacia, com o que eu vivo hoje, no dia a dia. E acabou virando uma rotina, né? Fazer tudo isso virou uma rotina na sua vida. Todo dia, ou todo caso, é uma repetição do TCC, né? E aí eu fico pensando como você tem que ter uma habilidade especial para poder entender, né, cada caso. Né? E dentro desse ambiente aí, você acabou adquirindo a rotina, né? Então, entre ir e vir, né, essa rotina do advogado, ele tem muitas situações que ele tem que se colocar na defesa das pessoas. Né? Então, eu penso assim, né, você teve que assistir muito mais do que um filme, né? Aquele filme que você assistiu, né, ele te deu uma inicial, né? Mas aquela rotina não era exatamente a rotina que você vive hoje, né? Não existe esse glamour. Eu fico imaginando você andando ou entrando no fórum, né, de rosa. Eu acho que não tem isso. É só de filme, porque a vida, a correria na advocacia é correria mesmo, sabe? Eu falo, a advocacia é uma profissão para quem gosta, não é uma profissão para viver de status, nem pensar no financeiro também, é uma profissão para quem gosta, porque na advocacia, Denis, a gente vai lidar com vidas, tá? A gente vai lidar com o que é de mais importante para o ser humano, que é o que? Liberdade, tá? As pessoas acham que é patrimônio. Tudo bem, patrimônio também, mas muito mais importante do que patrimônio, que a gente faz ao longo da vida, é o que? Liberdade. Imagina você ter patrimônio e não ter liberdade, você estar cerceado da liberdade. Imagina você ter liberdade, ter patrimônio e estar cerceado de pegar um filho, de ter convivência com o filho, entende? Perder a guarda de um filho. Então, na advocacia, a gente lida com isso, tá? Pessoas que estão perdendo patrimônio, estão cerceadas da liberdade, perderam a guarda de um filho, lutam, sabe, por uma questão de alimentos. Então, são coisas assim que são ali os sentimentos primários do ser humano. A gente lida com isso. Então, por isso que eu falo que não é uma profissão para qualquer pessoa. A pessoa tem que gostar disso e tem que saber que ela está encarando uma missão de vida. Doutora, a gente vai fazer uma breve intervenção agora, um intervalo para o nosso segundo bloco. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos de volta aqui no nosso estúdio do podcast no Portal Maracaju e hoje recebendo a doutora Vanesca Silveira do escritório Silveira Advocacia, aqui em Maracaju. Mais uma vez bem-vinda, doutora. Estamos falando sobre direito, né, e como as pessoas necessitam desse direito, dessa defesa, né, de um bom advogado. Né? Com certeza, dentro dessa área que você atua, quais são as principais pautas que você defende? Denis, depois que eu me formei, eu fiz pós-graduação em Direito Público, atuei alguns anos só nessa área, né? Isso me gerou, claro, uma bagagem muito grande, mas hoje, né, de um tempo para cá, eu só atuo na área de família e na área criminal, tá? Que é buscando aqui liberdade e família, os dois bens mais importantes que eu falo que o ser humano pode ter. E aí, no direito de família, minha atuação hoje, acredito que como de conhecimento geral, 95% dos casos é para mulheres. 95% dos casos, tá? São mães que me procuram, são mulheres, acredito que pela afinidade, pela empatia também de ser uma mulher. E aí, dentro disso, atuam muito em violência doméstica, tá? Questão de Lei Maria da Penha e dos próprios direitos das mulheres. Tanto é que eu exerço de forma voluntária hoje o cargo de conselheira municipal dos direitos da mulher. Tá? Que a gente se reúne ali mensalmente, através de reuniões, tratando sobre assuntos, tá, relacionados à pauta de mulheres, saúde, violência, enfim, tudo isso. E também, né, auxiliamos o Poder Executivo dessa forma, na legislação que precisar também. E fiscalizamos também, temos esse papel de fiscalizar o cumprimento da legislação, né, para mulheres. Bom, dentro dessa área de legislação e trabalho, né, e tantas coisas que você tem feito hoje, nós podemos destacar, né, alguma ação hoje que você tem considerado que foi uma grande conquista para você? Olha, Denis, eu falo que assim, cada ação é uma grande conquista, né? Cada guarda que você consegue para uma mãe, um filho que você devolve para ela, né? Seja vindo do cárcere ou vindo ali de uma briga judicial em questão de família,
questão de alimentos, tudo, convivência, um divórcio que, na verdade, a partir daquele divórcio é uma nova vida para alguém. Então, toda causa eu falo que eu ganho muito, tá? E é muito além de honorários, porque é isso que eu recebo também, né? Essa questão de resolver problemas. Eu falo, o advogado, ele tá ali para resolver problemas. Mas, recentemente, teve algo que me deixou muito feliz, que eu até levei isso para as redes sociais, que foi a questão da saúde pública, né, municipal, garantir a todas as mulheres o direito a acompanhantes, que eu vou relatar para você. Em julho desse ano, tive uma situação que eu passei muito mal, fui para o hospital, e aí cheguei de pijama, que ninguém passa mal e vai se maquiar. Nossa. Então, assim, fui de pijama, de madrugada, tudo do jeito que eu estava, e aí cheguei lá, eu pedi para ser acompanhada pelo meu pai, que estava comigo. Meu pai também não estava bem. E aí, na hora, não, negaram e tal, não deixaram. E aí, meu pai foi internado, em uma outra linha, foi para outro lado, e eu fui para outra, né? Graças a Deus, tive a sorte de ser atendida por uma médica. Acabou os dois internados no mesmo momento. Os dois, no mesmo momento, pra você ter uma ideia, tá? E aí, dali, eu tive uma intoxicação alimentar na época, e dali ele foi internado em outro local, e eu vi, quando meu pai passou, foi para outro local, aí eu mesma já estava ali, né, medicada, já estava medicada, estava com soro, enfim, eu vi, eu mesma peguei e fui até lá. Fui até o local dele e ali eu pude ser acompanhada pelo meu pai nesse sentido só, tá? Então eu fiquei pensando, se eu não tivesse condições de levantar, eu não estaria sendo acompanhada, né? E eu precisava, no momento que depois precisei de água, enfim. E aí ali, Demis, eu fiquei pensando, comigo foi uma intoxicação alimentar, consegui levantar, embora eu estivesse muito mal, cheguei perto de um desmaio. Mas e mulheres que vão lá, por exemplo, como alguma questão sexual? Tá? E mulheres que já sofreram alguma forma de violência sexual. Imagina como isso incomoda, ter que procurar um médico, ter que procurar uma terceira pessoa, essa exposição, isso é muito... Isso é algo assim que, poxa, é algo a se pensar, sabe? Então, assim, eu fiquei pensando ali, naquele momento, eu pensei, gente, e as outras? E as que realmente precisam, sabe? Foi constrangedor? Foi muito constrangedor, entendeu? E pior, eu falava, gente, eu sou advogada há quantos anos, todo mundo me conhece nessa cidade. Questão de ser conselheira dos direitos da mulher, tô em reunião direta, todo mundo sabe. Então, assim, e pra mim, eu tive um direito violado. Eu me senti violada ali, me senti agredida nesse sentido, sabe? Sim. E aí eu falei, não, gente, isso aqui não pode ficar dessa forma. E ali, passado alguns dias, eu levei isso para o conselho também, né, municipal dos direitos da mulher. E aí também fui até o Ministério Público. Lá no Ministério Público eu peticionei, né, juntei a situação com fotos, tudo, a legislação, tá? Porque existe uma legislação, ela é nacional, ela é no âmbito nacional. Não é só Maracaju que assegura esse direito, o Brasil inteiro, tá? Em qualquer cidade deve assegurar que mulheres têm direito a acompanhante, tá? Em todos os procedimentos de saúde. Não só, em hospital, não, consulta médica, também no particular, tá? Em tudo, em toda a área da saúde, exceto quando há um risco. Não um risco para ela, tá? Um risco para uma terceira pessoa, por exemplo, de estar contaminada, coisas assim, tá? Então, assim, só assim é a exceção. Mas, em regra, deve estar acompanhada, tá? Mulher em todos os procedimentos. E ela, na verdade, tem que dar o consentimento por escrito se ela não quiser ser acompanhada. Não é dessa forma. No caso negativo, né? Exato. Ela não pode só, o atendente do hospital fala, não, ela não quis, sabe? O atendente de saúde fala, não, ela não quis ser acompanhada. Não, precisa disso por escrito. E aí fui até o Ministério Público, levei toda essa situação. E aí, passados alguns dias, eu tive retorno de que o município estaria cumprindo essa regra, diz que sempre esteve cumprindo, escrevi lá no papel. Sim. E aí eu vi aquilo, né? Logo eu fiz um post sobre isso. E no mesmo dia eu retornei ao Ministério Público, porque no mesmo dia, tá? Eu lembro que eu tinha feito um vídeo também falando sobre esse direito. Eu recebi inúmeros, assim, comentários, inúmeras mensagens no privado, falando, nossa, isso aconteceu comigo tal dia. Eu fui lá, não respeitaram, assim. Eu juntei tudo aquilo e levei também para o Ministério Público. Sabe, claro, de forma em sigilo, né, das conversas, e levei também. E aí, depois que eu falei sobre isso novamente, recebi novos relatos. Olha, fui lá ontem, não consegui. Olha, eu falei, então tá bom. Voltei ao Ministério Público e pedi para que fosse comprovado isso. E aí, passados alguns dias, naquela mesma semana foram colocados cartazes. Eu sei porque eu recebi vários áudios de pessoas que trabalham na saúde falando, olha, Vanesca, eu acho que é coisa sua isso, não é? Olha, estão colando aqui. Recebi print de grupo de WhatsApp de superior falando, olha, tem que grudar lá o cartaz. Assim.
naquela mesma semana, naquele mesmo dia. Que sabe? bom, ótimo. Então, assim, eu vi aquilo e aí falei, poxa, consegui o que eu queria. E depois o Ministério Público me respondeu, né, também com essa atuação aí, foi conjunta, de que tudo estava sendo cumprido. E aí eu vi ali fotos, né, vídeo de todos os lugares de Maracaju, né, da saúde pública, em que tem agora cartazes demonstrando nosso direito. Isso tem que ter também, né? Não é só existir o direito, precisa existir essa publicidade e a garantia. E aí eu fiquei sabendo que isso está sendo garantido também, porque direto. Isso aí, Denis, direto eu recebo mensagem assim de alguma mulher: oi, tudo bem? Hoje fui lá no hospital, hoje fui fazer uma consulta, hoje fui não sei aonde. E aí eu consegui ser atendida com o meu acompanhante, com o meu marido, enfim, com o namorado, com a minha mãe. E aí lembrei daquilo que você falou, daquilo que você fez. Entende? Muito bem, doutora. Eu acredito que essa conquista sobre um direito fundamental das mulheres aí serem acompanhadas foi assim, muito importante para a sociedade, né, de Maracaju e também toda a rede social aí que esteve, né, acompanhando esse momento aí empolgante, né? Muito interessante. Mas no dia a dia, quais são as suas principais dificuldades, aquelas situações que te exigem assim um desdobramento, mas que seja assim, né, muito mais da rotina, né? Porque a sua rotina exige, né, um esforço a mais. Como que é essa rotina sua no dia a dia? Olha, a advocacia ela é desafiadora, realmente, tá? Tanto é que eu falo, né, que é para quem gosta. Porque, assim, 24 horas advogado, né? Às vezes ali à noite tem uma ligação, enfim, fulano foi preso, enfim, encontraram um devedor de alimentos essas horas, sabe? E aí tem que fazer todo o cálculo ali, tem que fazer, para liberar, tá? Muitas vezes que acaba sendo preso, enfim. Então, assim, são situações que me exigem, demanda demais. Às vezes, no feriado, agora no dia 15, ali as vésperas do meu aniversário, aconteceu uma situação como essa. Então, assim, eu falo, eu vou viajar e tal, viagem, com certeza consigo ter, né, meu momento de lazer, consigo ter. Porém, sempre ali ligada à advocacia, não existe isso. Eu falo, não ser advogado em algum momento. É advogado 24 horas por dia. A gente tem um recesso aí pela frente, 30 dias. Eu tenho certeza que eu não vou ficar 30 dias sem ter contato com o processo, sem atender algum cliente. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque o que acontece são problemas humanos. Então, assim, enquanto a gente estiver aqui, enquanto essa humanidade existir, os problemas vão existir e vão demandar, né, o jurídico para resolver. E aí que entra a função do advogado. E tem a questão também deles, que é uma dificuldade. Eu vejo assim como o ser humano lida com isso. Muitas das vezes você perder uma causa. Sim, é traumático. Eu imagino isso. Eu vejo, então assim, existe essa questão de ligar o pessoal ao profissional, essa forma de retaliação, isso existe. Eu não costumo falar isso abertamente em rede social, porque eu falo, eu não vou dar palco pra gente que tá fazendo isso, sabe? Pra gente que faz isso. Eu não vou dar engajamento, mas isso acontece, entendeu? Eu só não dou palco, mas isso acontece. As retaliações, as mensagens ali feias, sabe? Aquelas, uma ameaça ou outra. Claro que tudo isso leva pra delegacia, né? Acaba processando depois, mas existem essas coisas também. Eu falo que aí entra também a questão de ser uma mulher advogada, né? Porque muitas coisas eu vejo, se não fosse uma mulher, duvido que fulano faria isso, sabe? Que fulano retaliaria dessa forma. Então, entra essa questão também. Né? Que hoje, eu sou solteira, moro com os meus pais, então também não lido com dupla jornada. Isso já é uma coisa boa. Mas eu imagino ter que advogar também e lidar com uma dupla, tripla jornada, na verdade. De ter que cuidar de uma família, filhos, enfim, tudo isso. Então, eu vejo que nós, mulheres, né, lidamos com isso também na advocacia. Além do trabalho ali, né, existe todo esse outro trabalho, claro, um envolvimento quanto a isso. Eu imagino que você receba muitas ligações, né, de perguntas sobre o caso, como que está andando, quando né, vai sair, né? Deve ter muita especulação, né, no meio desse litígio todo, né, que é esse processo. Cada processo é uma novela, praticamente uma série da Netflix. Não, com certeza. E assim, por isso que eu falo que o advogado também tem que estar preparado mentalmente, psicologicamente para isso.
porque muitas das vezes a gente faz muito mais que a função do advogado, tá? A gente ouve, eu vejo ali que eu, pelo menos, tá, ouço. Por isso que hoje eu atendo só através de consulta, tá? Para alguém chegar no meu escritório, através de consulta. Porque eu consigo dar atenção, deixar ali 1 hora e meia pra gente conversar, e aí eu consigo ouvir, saber o que causou tudo aquilo também, sabe? E aí a gente tentar buscar também uma solução. E aí tem isso, direto, o que tá acontecendo, né? Você tem que explicar. Eu, particularmente, eu gosto muito disso, sabe? De explicar. Eu sou um pouco didática. Eu gosto de falar, gosto de explicar, sabe? Eu gosto que o cliente entenda exatamente o que está acontecendo em todo o processo, sabe? Mas tem isso realmente. E você chegar a dar sugestões, assim, no caso, orientações, né? Orientações como funciona a lei. Porque se eu chegar com uma causa para você, ou uma situação que eu queira que você me defende, eu, como leigo dos meus direitos, muitas vezes você vai ter essa habilidade, né, de poder explicar e dar sugestões, né, orientações para as pessoas, né, que estão, às vezes, em dúvida. Né? Então, nesse sentido, eu vejo a necessidade, a importância desse momento à parte, né? Ser particular, você ouvir bem as pessoas, entender bem, porque pode acontecer muitas dúvidas e gerar depois até um conflito, né? Exato. A respeito do trabalho. Não, sim. Assim, nesses quase 8 anos de advocacia, em março agora, completo 8 anos de advocacia, em março de 2025. Uau, parabéns. Então, obrigada. Então, já estamos aí quase 8 anos, né, nessa luta. E aí, nesses 8 anos, graças a Deus, eu nunca tive problema com nenhum cliente, até porque tudo sempre ficou muito explicadinho, sabe? A gente conversa muito bem, eu gosto de dar essa devida atenção. Minhas petições, na verdade, tudo que eu vou fazer é um processo. Existe isso, olha só. Eu mostro para o meu cliente. Por que eu faço isso, Davis? Porque o processo, embora seja meu, eu que esteja tocando ele de forma técnica, quem viveu aquele momento, quem tem o direito não sou eu, é o cliente. Então, o direito é dele, tá? O processo é dele, na verdade. A parte emocional, a parte de vivência é dele. A única parte que é minha é a parte técnica. Então, eu faço questão que meus clientes vejam. Meus clientes hoje, eles sabem de tudo. Olha, aconteceu tal coisa, tal andamento aqui. Você quer falar sobre isso? O que você acha? A gente conversa. Quero. Eu faço inteiro. Tá desse jeito? É desse jeito que você queria falar? É isso que você quer expor para a justiça? Olha, é isso mesmo. Tá ok? E vai, entendeu? Então, assim, eu falo que também um pouco de nunca ter tido nenhum problema é por conta disso, entendeu? Que meus clientes sempre sabem o que eu tô fazendo, sempre. E eles vêm antes, entendeu? Eu digo exatamente o que eles querem porque eles vêm. Claro, né, que dentro ali da legalidade, dentro do que pode, que não pode, enfim. Então, a gente tá sempre muito alinhado. Ótimo. E eu acredito também que, como advogado ou advogada, você deve ter várias responsabilidades. Uma advogada que está ali representando um cliente, né, está fazendo uma petição à justiça, então você deve estar sempre sujeita às responsabilidades, né? Então, dentro desse ambiente de responsabilidades, tem alguma em especial que você considera assim que é uma base fundamental para que você exerça plenamente a sua atividade? Com certeza, eu penso que a partir do momento que o cliente me contrata, ele não pagou só honorários, ele me deu ali em troca a confiança dele. Porque a relação entre cliente e advogado é diferente das outras relações profissionais. Que você vai, vou comprar comida em tal lugar. Você compra porque naquele momento você está com vontade de comer tal comida ali naquele local. Amanhã você acorda com vontade de outra coisa, você vai em outro local. Já a relação de cliente e advogado, não. Você tem ali a confiança no meio. Então, você só paga para alguém, você só procura alguém se você confiar nele, se te passar confiança. Então, eu penso que a cada causa, o cliente, ele não pagou só o valor de honorários, ele tá me dando ali em troca a confiança dele, que é algo que não existe valor, não tem preço, né? Não tem como mensurar isso. E também eu vejo a importância daquilo, sabe? Porque para muitas vezes, na verdade, quase todas as vezes, Denis, ali o cliente ele chega com uma demanda que para ele é tudo. Sim. Para os outros pode parecer nada, mas para ele é tudo. Às vezes é um valor que para ele é a única coisa que ele tem, que ele está perdendo aquele valor. Às vezes ele tem muita coisa, mas ele tem um filho que ele está perdendo. Então, assim, para ele é tudo. Então, eu sei da minha responsabilidade ali. Eu sei que eu preciso de uma atuação de forma respeitosa, de forma técnica, principalmente. Eu sei que eu preciso estudar por isso. Eu gosto também, mas eu sei que eu preciso estudar. Não é por mim, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso tal coisa. Não, porque o meu cliente precisa ser bem defendido. O cliente merece o melhor, sabe? Então, é a minha forma de oferecer também e a minha forma de demonstrar responsabilidade para eles. Sim. Muito bem, né? Estamos aí acompanhando aqui no nosso podcast,
você está comigo no Portal Maracaju e hoje, especialmente, recebendo a doutora Vanessa Silveira, do escritório Silveira Advocacia. Vamos para o próximo intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o nosso podcast aqui no estúdio do Portal Maracaju e hoje recebemos a doutora Vanessa Silveira, do escritório Silveira Advocacia. Doutora, nós estávamos falando de tantas coisas boas a respeito do seu trabalho, da sua experiência, mas chegou um momento onde a gente pode lançar um desafio maior para a nossa audiência, né? Nós estamos falando agora dos erros mais comuns praticados na advocacia ou no ambiente do direito. Quais são os principais erros que você vê, né, que as pessoas podem corrigir, às vezes, só numa orientação que você possa dar? Exato. Enquanto clientes deles, vou te falar também com a minha experiência na área de família, tá? Eu vejo que por ser uma área muito emocional, as pessoas elas não recorrem à parte de instruções, à parte de consultoria, para fazer um contrato, para resolver alguma questão contratual. Por exemplo, vou me casar. Muito difícil, tá? Até hoje eu fiz um atendimento só sobre isso, uma consulta, que é assim, vou me casar e quero saber meus direitos. Como que vai ser a situação, fazer um pacto antinupcial, ver o regime de bens, que hoje a gente tem vários regimes de bens no Brasil. Então, assim, as pessoas não procuram, tá? E muitas das vezes nem se casam e nem fazem uma união estável, não fazem simplesmente nada, tá? E aí simplesmente moram juntas, enfim, vão ter uma vida. E aí, em um determinado momento, né, infelizmente, algo dá errado, elas precisam se separar, elas tomam essa decisão, se separam e aí vem todo o problema. Muito do que a gente precisa resolver juridicamente é algo que não foi resolvido lá atrás, é algo que uma advocacia preventiva resolveria. Tá? Então, se tivesse conversado, feito um pacto antinupcial, visto qual que era o melhor regime a se adequar para cada casal, porque cada um tem uma forma, sabe? Seria muito melhor. Mas como não fez, infelizmente lá na hora de um divórcio, na hora de uma separação, uma dissolução de união estável, acaba vindo esse problemão. E aí precisa de um advogado, e aí precisa recorrer ao judiciário. Então eu falo hoje, o que eu daria de orientação muito importante, né? Eu falo, vai se casar, procure um bom profissional, tá? Para te ajudar, te auxiliar, escolher o melhor regime, o que é melhor para vocês, ouvir sobre os direitos. Vai também assinar um contrato, qualquer contrato, não um contrato de casamento, mas procure um bom profissional. De preferência, procure especialista. Como eu te falei, hoje em dia eu não atendo mais alguém que chegou ali para mim, olha, é uma questão tributária. Não atendo, porque não é a minha área. Então, por mais que eu goste muitas vezes da pessoa, até queira, não atuo, porque não é a minha especialidade. Uma questão ali, uma questão previdenciária, não atuo, não sei, não é a minha área, nunca estudei sobre isso, uma questão trabalhista. Então, assim, eu falo, procurem advogados especializados, porque a chance também de você ter um processo ali que te dê um bom retorno, um bom resultado, que seja procedente uma ação, é muito maior quando você procura um especialista, alguém que lida com isso todos os dias, alguém que conhece jurisprudência sobre isso, alguém que já tem experiência de como lidar com aquilo. Então eu falo, procurem um advogado especialista na área, tá? E façam tudo certinho, conforme ali contrato, conforme legislação, porque a chance de ter um problema é muito menor. O remediar é mais barato. Com certeza. E não é só em questão de dinheiro, eu falo, bem dizer, também a questão de tempo, de energia, tá? De tudo isso que consome a gente. Bom, e nós estamos também numa era digital, numa era da informação, né? E você tem um canal na internet, nas redes sociais, né? E tem colocado ali muita orientação para as pessoas. Eu particularmente acompanho o seu trabalho, né? Tanto que, né, com esse empenho todo seu, me surgiu essa iniciativa de convidar você para o nosso bate-papo aqui no podcast. Então, quais são as suas expectativas hoje, né, de que forma você pretende, né, ajudar as pessoas ali pelas redes sociais também? Olha, ali realmente é um meio para mais ajudar, porque ali eu sei que de forma muito didática eu compartilho conhecimento. Coisas que, por exemplo, quem não me procura, né, para uma consulta, quem muitas das vezes não pode procurar, enfim, dali sai entendendo muita coisa. Esses dias eu ainda recebi uma mensagem de uma moça, ela daqui, pelo que eu vi, me falando que foi até uma audiência e aí ela sabia mais ou menos como lidar com questão de pensão, com questão de guarda, porque ela tinha assistido todos os meus vídeos.
E aí falou que isso ajudou muito ela. Então, assim, meu objetivo ali hoje é isso. É compartilhar, democratizar conhecimento. Porque conhecimento também, se ele não é compartilhado, para mim eu entendo que ele não vale de nada. Sabe? Então, assim, compartilhar para que as pessoas saibam seus direitos. E vira e mexe, eu falo sobre uma outra coisa, enfim, sobre uma questão consumerista, porque isso é do dia a dia nosso, né? Gira no mercado, acontecer alguma coisa, de fazer uma compra, então isso é uma área, assim, que eu acabo atuando também, né? Até por questões do dia a dia, porque eu também preciso, então até por isso que eu estudo. Então, assim, ali é o meu canal de informação, sabe? Para que outras pessoas entendam, saibam seus direitos. Porque eu acho que é meio cultural, na verdade, né, do brasileiro não procurar saber qual que é o direito dele, o que é. Chegou ali e falou, não, isso não pode, isso tal, acabou. Não, e não é assim, não é. Sabe, eu tenho um senso de justiça muito aflorado, você me conhece, né? E tanto é que eu falo que o direito em si, a advocacia fez isso aí aflorar ainda mais, né? Era o que eu precisava, era o que faltava em mim para virar isso aqui hoje. Mas eu falo assim, que é importante, eu gosto daquilo ali, sabe, no canal, não monetizo ali, não é um canal que eu recebo algum retorno de Instagram, de nada, sabe, não é uma rede social, mas é um canal que eu trago informações, né, várias orientações, que eu tenho um retorno muito bom, tá, de pessoas que me falam, nossa, eu olhei seu vídeo, nossa, isso aí me ajudou, e também de clientes. Hoje eu falo, como você falou, a gente vive na era digital, um advogado que não se posiciona, que ele não está ativo nas redes sociais, ele está sendo prejudicado. Ele pode até não perceber, mas ele está. E sabe por quê, Denis? Rede social gera conexão. Sim. Como você falou, você me acompanha ali, você pode ver que não é só jurídico. Ali eu posto coisas sobre a minha família, meu dia a dia, coisas que eu gosto, time de futebol que eu torço, sim, Flamengo, lá no Maracanã. Assim, quais são meus votos, assim, coisas que isso gera uma conexão, porque, poxa, uma outra pessoa segue e fala, nossa, ela gosta de fazer tal coisa, eu também, olha que legal, ela vai entender sobre tal coisa, sabe? Sim. Então, assim, por exemplo, teve uma situação. Eu sou CAC, né? Eu gosto de esporte. Nossa! Adoro. E é o meu esporte preferido. E aí teve uma situação, eu acho que foi em 2022, que eu peguei um processo desse por isso. Porque o cliente me procurou, ele falou pra mim, ele falou, olha, eu vi como você gosta disso, você entende isso, então você vai entender o que eu tô sentindo. Ele falou pra mim, e é isso, é conexão também. Então imagina, você hoje, você não me conhece, não conhece ninguém, nenhum advogado. Sim. Você vai contratar mais de 100 advogados em Maracaju. Como que você chegaria em um advogado? Entendeu? Pela afinidade. Exato. Então, até isso é bom. Por isso que eu falo a importância das redes sociais. Já temos o próximo tema do nosso podcast. Na verdade, é muito importante, sabe? Essa conexão que a rede social, ela promove entre as pessoas. Então, eu entendi isso, né? A partir do momento que eu entendi, eu falei, não, vou me posicionar na internet e vou trazer conhecimento para as pessoas. É uma forma também de me conectar aos meus clientes e isso tem dado muito certo. Ótimo, eu já estou empolgadíssimo aqui com o próximo podcast também. Vai ser muito bom. Quero aproveitar esse momento, a gente está concluindo aqui o nosso podcast, foi um bate-papo excelente, né? Claro que eu não vou estender muito também, porque a doutora tem compromissos hoje, né? Preciso também deixar você na audiência aí, na próxima também você permanece aqui com a gente, né? Para poder gerar essa expectativa em você, né? Gerar expectativa, porque a doutora ela vai falar muita coisa também sobre CAC. Olha que beleza. Bom, doutora, eu vou deixar aqui o nosso espaço aberto para que você possa tá fazendo suas considerações aí, trazendo muito mais informações a respeito do seu trabalho, e deixar sempre aberta essa conexão aqui no Portal Maracaju. Falar sobre direito, quem sabe uma coluna especial falando sobre direito, algo comum para o dia a dia das pessoas terem mais instrução e informação. Bom, no escritório de Silvira Advocacia, você faz seu atendimento lá, faz seu atendimento, as pessoas te procuram geralmente nesse tema família, né? Mas eu poderia também abrir agora, por exemplo, que você poderia falar um pouquinho também dessa parceria que você trabalha com seu irmão. Quero também puxar um pouquinho para esse lado, né? Acho que ia ser muito legal você falar um pouco dessa experiência, falar assim, conviveu ali, você se formou primeiro que o seu irmão, né? E agora ele está com você ali, né? E essa família unida dentro desse projeto, né? Eu acho muito
muito importante isso, né? Eu não vejo ninguém que cresceu na vida sem, né, um apoio, principalmente da base da família, né? Então acho que seria interessante você só falar um pouquinho pra gente dessa experiência de trabalhar com seu irmão. Assim, minha família é a minha base nessa vida. Eu falo a base de todo ser humano. Na verdade, dali a gente sai encaminhado para a vida. Eu, graças a Deus, tive, né, a sorte de vir em uma que me apoia em tudo que eu sempre quis. Então, me ajudou a realizar a maioria dos meus sonhos. Eu tive uma base, eu tive esse privilégio. E aí, meu irmão, ele acabou de se formar em Direito. Na verdade, vai colar grau ainda. Ele já apresentou o TCC, já foi aprovado no exame de ordem, mas ele ainda não é advogado, né? Porque ainda não se formou no grau. É um prodígio. Ainda não colou grau, né? E ainda não fez o juramento na Ordem dos Advogados do Brasil. Né? A partir do momento que ele tiver a carteirinha, ele é advogado, né? Com a carteirinha na mão. Mas hoje ele é meu estagiário, ele trabalha ali comigo, me ajuda muito, tá? Ensino ele muita coisa. Desde como funciona o escritório, porque eu falo assim, existe realmente essa questão familiar, tá? Embora eu atuo no direito de família e no criminal. Mas, assim, meu escritório, eu vejo, ele tem uma coisa muito familiar. Já assim, eu atendo famílias. Tem pessoas que eu atendo ali, que eu atendo a mãe, que é a minha cliente, aí tem um irmão, tem um primo, tem um tio, tem uma tia, tem uma sobrinha, a família inteira. Você vê pelo sobrenome, eu atuo para todo mundo, entendeu? Porque existe essa ligação mesmo familiar, que as pessoas me procuram, e toda a família. Eu vou ver, atendi hoje um flagrante de fulano, aí vou ver depois, estou com uma ação de alimentos, estou com um divórcio de outro, e todo mundo da mesma família, sabe? Eu acho isso muito legal, essa questão familiar. Sim. Quero manter isso, eu falo, quero que seja uma tradição do nosso escritório, sabe? De atender famílias mesmo, sobretudo. E aí é muito legal realmente ter essa experiência com o irmão, sabe? De ter alguém por perto, alguém que é sangue, sabe? Imagino. Você pode confiar, é perfeito. Eu nunca tive a experiência de trabalhar com uma outra pessoa, né? Desde que eu passei a advogar. A advocacia, ela é um pouco solitária. Então, assim, eu tenho o maior prazer de ter o meu irmão também ali, sabe? Que me ajuda. É muito atuante na área criminal. Eu falo que daqui a um tempo eu vou me aposentar da área criminal, porque eu vou deixar o espaço todo para ele, sabe? Ótimo. Porque ele é ótimo nisso. Então, eu vou deixar a parte para ele e vou seguir na área de família, sabe? Algum dia eu penso em fazer isso, realmente. Então, assim, é uma experiência muito boa, muito legal ter isso, ser um escritório familiar. Muito obrigado pela sua participação, suas palavras hoje. Muito empolgante saber que existem profissionais tão dedicados aí na área do direito, né? E você é um sucesso, né? Eu acredito que você é um sucesso, né? Foi fruto aí de uma dedicação de família também, né? Conheço o seu pai, né? O senhor Jairo, né? Um abraço para ele, seu Jairo. E o seu irmão também, né? Eu esqueci de mencionar, é Jairo, né? Futuro Dr. Jairo. Então, todos vocês aí, muito obrigado. Bom, eu vou concluindo por aqui, né? Mas agradecendo a sua participação, né? E já deixando aí em aberto essa agenda para o próximo podcast. Hoje nós temos muitos outros assuntos para se falar. Eu acredito que vai ser muito empolgante, tanto quanto esse. E toda a população, aí, toda a audiência, né, vão poder acompanhar com a gente nos nossos canais do YouTube, né, onde vai estar esse podcast, e também nos cortes do Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Denis, pelo convite. Fico à disposição.